Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine, do educarcomsapiência.com, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a virtude da gratidão. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estão participando, comentando. Vocês podem comentar, viu, gente? Aqui mesmo, no YouTube ou no canal do Telegram, no grupo também, se você estiver lá. É motivador pra gente saber que vocês estão participando e saber como tem sido esse desafio na família de vocês. Isso ajuda bastante a gente a se animar mais, né? Para preparar todos esses projetinhos aqui, sabendo que está sendo proveitoso de verdade, né? Para sua família, para sua vida, que é o que a gente espera, que é o que a gente pede a Deus, né? Que o que a gente faz aqui traga frutos para a vida de cada família. Então, agradeço muito se vocês comentarem por aí, contando como tem sido e o que vocês têm percebido durante esse projeto do nosso desafio. E hoje nós vamos falar sobre a virtude da gratidão. Na verdade, dependendo, é claro, do horário em que você vai ouvir o áudio, você já trabalhou com as crianças, né, sobre esse assunto. E, particularmente, é claro que tudo que a gente faz, tudo que a gente produz, em alguma medida, está sob a influência daquilo que a gente tem vivido, né? Quando eu gravei, por exemplo, falando com vocês sobre a virtude da fortaleza, eu o tempo todo estava pensando nas questões que nós vivemos aqui recentemente, né? E agora, para falar sobre gratidão, não é diferente, porque ao mesmo tempo que você passa por um momento muito difícil, você identifica razões cada vez mais presentes para agradecer, né? E nós aqui estamos em um momento assim que volta e meia a gente para conversar sobre algum ponto de tudo que a gente tem vivido em que claramente a gente vê assim, isso foi a mão de Deus ajudando a gente nessa situação. É claro que quando a gente fala de virtude da gratidão, nós não estamos falando só sobre a gratidão a Deus, mas também a gratidão que a gente expressa às outras pessoas, né? Mas se você pensa bem, a raiz de um coração grato, eu acho que ela começa com a gratidão a Deus. Eu sei que algumas pessoas não creem em Deus e se sentem gratas a alguma coisa, mas na nossa visão aqui, como cristãos, tudo que nós temos vem de Deus, né? Tudo que nós recebemos dele é dele. E é por isso que nós somos gratos, porque a gente percebe o cuidado dele, a provisão, a proteção e tantas outras coisas que a gente sabe que... Até aquilo que a gente sabe, né? Algumas vezes a gente conversa sobre isso, que nós precisamos ser gratos, inclusive por aquilo que nós conseguimos aprender e podemos compartilhar com outras pessoas. Até naquele dia em que eu falei sobre a virtude da humildade, eu acho que eu cheguei a citar isso um pouquinho, né? Inclusive, eu percebo uma relação muito forte, sabe, entre humildade e gratidão. Vou dizer para vocês por quê. Quando eu comecei a perceber a dificuldade que algumas crianças tinham para ser agradecidas, a ponto assim da gente perguntar que razões você tem. Hoje a gente não vai pedir nada na nossa oração, nós só vamos agradecer. E as crianças achavam aquilo muito difícil, esse exercício que a gente fez hoje. Eu não sei como foi para vocês ou como vai ser essa perguntinha, né, que você faz para as crianças, coisas que você tem para agradecer. Mas muitas vezes eu me deparei com crianças que diziam assim: não tem nada para agradecer, tá normal a vida aqui. Porque na visão deles, tudo que eles têm é o que eles deveriam ter mesmo. E foi aí que eu comecei a identificar essa relação, sabe, entre humildade e gratidão. Porque eu comecei a refletir o seguinte: se você acha que você tem o direito às coisas, se as pessoas têm que fazer tal coisa por você,
porque você merece isso, ou seja, se falta a questão de humildade, né, de você saber que você não é nada disso, então é difícil você ser grato, percebe? Vamos pegar a situação de uma criança que cresce num contexto em que todo mundo faz de tudo por ela. Ela ganha brinquedos toda hora, roupa nova toda hora, tá o tempo todo assim, enfim, né, cercada de cuidados. Ela come o que ela quer, ela escolhe o que ela vai comer, ela escolhe o que ela vai vestir, ela escolhe onde vai passear, enfim. Ela está acostumada a ser servida, né, a ter a sua vontade em alguma medida ou em grande medida satisfeita. Isso nós estamos falando de um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que isso aconteça na vida de todo mundo. Sabemos de muitas famílias que têm muito cuidado com isso, de ensinar a criança, né, a entender que não é a vontade dela, não é o jeito dela, enfim. Mas nós sabemos que existem muitas crianças hoje que, enfim, os pais, por alguma razão, pensam que se eles fizerem de tudo pela criança, eles vão estar demonstrando amor por ela. Então a criança cresce nesse contexto achando que as pessoas têm que fazer isso por ela. E aí fica muito difícil essa criança ser uma criança grata. Porque a gratidão surge de você pensar o seguinte: eu não mereço isso e ainda assim eu recebi. Percebe? Então, quanto mais a gente acha que a gente tem o direito de alguma coisa, que as pessoas têm o dever de fazer isso ou aquilo por nós, mais difícil vai ser nós identificarmos razões para agradecer. Já quando você vem de um contexto em que você não tem tudo, né? Em que você sabe que você não merece as coisas, quando você recebe, você se sente tão pequeno diante daquilo, parece que seu coração, assim, quem sou eu para merecer tudo isso, né? Então é por isso que eu comecei a identificar isso, de que quando nós trabalhamos com a criança a questão da humildade, quem nós somos de verdade, fica mais difícil a criança desenvolver um coração grato, porque ela entende que tudo que ela tem é dádiva. O alimento que ela tem não é, digamos assim, algo comum. É uma dádiva. A roupa que ela tem, a família que ela tem, o lugar onde ela vive, a saúde, a possibilidade de andar, de ver, de falar, enfim, né? Na semana do Dia de Ação de Graças, a gente sempre trabalha isso, né? Tentando mostrar para as crianças assim, tudo que elas têm que falta para outros e como a gente precisa, né, gente? Às vezes olhar para isso, para tudo aquilo que nós temos e pensar em pessoas que nesse momento gostariam, né? Isso ajuda muito a gente a agradecer. Quando você está passando por uma situação difícil e você consegue tirar os olhos dali e pensar em pessoas que estão vivendo aquilo em níveis mais difíceis ainda, você consegue achar uma razão para ser grato, né? Mesmo em meio à dificuldade. Isso me lembra muito a história da Poliana. Não sei quantos já leram esse livro, eu li quando era criança ainda, que tem aquela história do jogo do contente, né? Minha mãe sempre, de vez em quando, assim, ela fala, você pegou a síndrome da Poliana, do jogo do contente, porque eu não sei se foi a história da Poliana que me influenciou muito quando eu era criança, ou se foi o contexto, né? Assim, de alguma forma, o modo como meus pais educaram a gente, mas eu sempre tento enxergar aquilo que é uma razão para ficar feliz, né? Nem sempre eu estou pensando na questão de gratidão, mas tentando encontrar uma razão para ficar feliz apesar das circunstâncias. E esse é um exercício muito bom. Como eu coloquei no textinho de hoje, às vezes a gente pensa que a gratidão ela é consequência de nós recebermos coisas boas. Mas quando você pensa na gratidão como essa chavinha para um coração satisfeito, né, um coração feliz, você segue essa lógica de que você aprende a ver as coisas boas porque você tem um coração grato, percebe?
Você não fica esperando algo muito bom acontecer para você ficar feliz, ficar grato, mas você procura e você vai se tornando cada vez mais feliz porque você consegue enxergar cada vez mais dádivas, cada vez mais coisas boas. Eu lembro, desde que eu era muito pequena, a gente cantava aquele hino tradicional, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então é mesmo essa lógica, assim. Quando você começa a contar as bênçãos, você vai se surpreendendo em perceber quanto Deus já fez. Quantas coisas maravilhosas a gente tem na nossa vida, mesmo sabendo que nós temos também dificuldades, desafios, problemas e adversidades, né, para enfrentar. Então, nessa reflexão de hoje, eu gostaria até de deixar esse espaço para vocês comentarem assim, quais são as coisas pelas quais vocês são gratos? Quais são as coisas que você aprendeu a olhar para elas e dizer, eu vou ficar contente com isso, eu vou me alegrar com aquilo que eu tenho hoje, ao invés de ficar focando no que eu não tenho, no que eu gostaria de ter, no que eu gostaria que fosse diferente, o que eu consigo enxergar na minha vida hoje que me faz perceber isso é uma razão para ter um coração agradecido. E aí você pode pôr quantas coisas você se lembrar, porque eu acho que quanto mais a gente olha, mais a gente vê, né? Razões para agradecer. E no desafio de hoje, nós também colocamos para as crianças isso de você saber expressar sua gratidão a alguém que te fez bem. Isso é um exercício muito bom também para trabalhar com eles, porque às vezes a criança se acostuma, né, com as pessoas que estão ali ao seu redor, a mãe, os irmãos, o pai, a avó, a professora, os tios, enfim, pessoas que estão de alguma forma fazendo algo pela criança. Então, é muito, muito bom a gente treinar o olhar da criança para perceber desde cedo pessoas que estão agindo pelo bem dela e o quanto ela precisa não só ter um coração agradecido, como expressar esse reconhecimento e essa gratidão. Não só a criança, nós também, é claro, né? Inclusive, se você tem os cartõezinhos das virtudes, a gente trabalha isso no versinho, né? É você estar contente e expressar o contentamento. Quando a gente começa a oração agradecendo a Deus pelas coisas boas, né? Quando a gente diz para as pessoas, obrigada porque você fez tal coisa, coisas comuns do dia a dia, né? A gente não precisa agradecer só porque alguém, enfim, né, fez algo muito grandioso. Eu lembro que alguém uma vez estava na minha casa e fez um comentário porque a minha mãe me pediu para pegar alguma coisa, não sei, na cozinha, e quando eu peguei, ela falou, obrigada, filha. E aí a pessoa achou engraçado aquilo da minha mãe agradecer, porque eu tinha ido, agora, recentemente, viu, gente? Não a gente criança ainda, mas hoje em dia mesmo, né? E a pessoa comentou que era interessante, assim, a gente usar por favor e obrigado mesmo em família. E eu achei aquilo interessante porque isso mostra que, às vezes, no dia a dia do convívio, a gente perde um pouco, né? Essa sensibilidade para falar por favor e falar obrigado para as coisas simples, né? Porque, não sei, meu esposo pegou uma água para mim, eu posso dizer obrigada porque meu irmão ofereceu, não sei, ajuda para alguma coisa, eu posso dizer obrigada. Eu acho que é basicamente isso, a gente cultivar no comportamento da criança essa prontidão para agradecer. Qualquer gesto, simples que seja, de alguém que está fazendo algo por ela, para que o coração dela se mantenha assim, né? Percebendo que nós estamos cercados de cuidados e de dádivas e de bênçãos
de Deus e dos outros, e que é importante a gente reconhecer que isso vem como graça, né? Como algo que eu não mereço, e ainda assim eu recebo todos os dias. Então, podem comentar aí quais são as suas razões para agradecer, para a gente já ir cultivando, né, essas ações de graças naquilo que nós fazemos, falamos e reconhecemos diante das pessoas também pelo que nós somos gratos aqui, tá bom? Então, continuem por aqui. Vocês já viram que agora nós estamos com os áudios também no YouTube, porque o Paulo agora já está um pouquinho melhor e ele conseguiu editar os áudios e colocar para que fique mais fácil para vocês. E prosseguimos com o nosso desafio. Ainda temos algumas virtudes pela frente. Espero que vocês permaneçam firmes até o fim. E só lembrando que se você tem interesse em participar com a sua família da Academia Kids desse ano, nós temos até dia 15 agora um valor diferente, especial, para as famílias que se inscreverem até dia 15, porque em breve nós vamos ter uma aula especial para os pais que vão participar, para a gente explicar e dar algumas orientações, né? Como você pode desfrutar melhor das atividades que nós teremos aqui. E já estamos super animados. É muito bom já ver, né, as famílias chegando e já imaginar como será esse novo ano, especialmente agora com livros que seguem um mesmo mundo, né, que são as Crônicas de Nárnia. Eu já li muitas vezes as Crônicas de Nárnia, mas ainda assim eu me empolgo todas as vezes, especialmente porque a gente pode fazer projetos muito legais com as crianças por meio desse livro. Então, aproveitem se vocês estão interessados, que até dia 15 nós temos um valor especial, tá bom? Até amanhã, então, com a nossa próxima virtude, a sexta virtude do nosso desafio, a virtude do dia. Até mais!